Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês neste dia. Que Deus vos abençoe. Mais uma vez estamos aqui para trazer palavra de Deus para o seu coração no nome de Jesus. Como sempre, pedimos que você compartilhe no nome de Jesus Cristo, curta o nosso canal e leve a palavra de Deus o maior número de pessoas possíveis, porque é tempo de pregar a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler um texto, queridos, da palavra de Deus, nessa tarde abençoada, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículo 28. Palavra do Senhor Jesus Cristo, a parábola dos dois filhos, que diz: Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Queridos, esta parábola começa, meus irmãos, são palavras do Senhor Jesus Cristo, e ele começa dizendo: que vos parece? Que vos parece? O Senhor chama uma reflexão muito importante, meus amados irmãos, e que nós devemos refletir, né? A palavra de Deus nos chama, meus irmãos, a meditar dia e noite na palavra de Deus e fazer reflexões. Infelizmente, algumas pessoas não sabem, irmãos, refletir, não é? Ou fazem de maneira equivocada, não é? Aqui nós vemos, meus irmãos, o pai, a autoridade do pai, meus irmãos, que chega para o filho, não é? E ordena para o filho. O pai ordena que o filho vá trabalhar na sua vinha. E o que acontece, meus irmãos? A vinha do pai necessitava de obreiros. A vinha do pai necessitava de trabalhadores, louvado seja o nome do Senhor, né? O que deveria sentir o filho em saber que havia uma necessidade na vinha do pai de que ele estivesse aí para trabalhar. O pai poderia contratar quantos trabalhadores ele quisesse, mas o pai apela para o filho, louvado seja o nome do Senhor. Filho, vai para a vinha, adorado seja o nome de Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, aqui, que a primeira resposta do filho é de um desinteresse sem tamanho, dizendo ao pai que não queria ir trabalhar na vinha. Havia uma necessidade extrema, louvado seja o nome do Senhor, na vinha. O pai solicita ao filho e o filho se mostra, meus irmãos, descompromissado com a vontade, com os propósitos do pai. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos, meus irmãos, aprender disto tudo? Louvado seja Deus. Meus queridos, a vinha, a obra de Deus precisa de trabalhadores. Precisa, aleluia, de homens, de obreiros, aleluia, de servos e servas de Deus que estejam nessa obra. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo ele nos constrange. Por quê? Porque, aleluia, ao trabalhador o pai pode pagar, mas ao filho, louvado seja Deus, o filho deve servir por amor, louvado seja Deus. Aquele negócio do pai devia ser dele, como Cristo disse: me convém estar no negócio do meu pai, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, quantos estão dizendo não à obra de Deus? Quantos estão preocupados somente nos seus negócios? Esse filho talvez tivesse alguma outra coisa para fazer e colocou as suas próprias coisas por cima da ordem, do desejo, do pedido do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, tem muito crente, filho de Deus, ocioso, dizendo não para a obra de Deus, dizendo não para estar na vinha, louvado seja o nome do Senhor, colocando seus próprios interesses por cima dos interesses de Deus, do seu reino, da sua obra. Nada é mais importante do que a obra de Deus, nada mais importante do que a obra missionária, nada é mais importante do que a evangelização deste mundo, louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto fazemos isto, estamos adorando a Deus, estamos honrando a Deus como Pai, estamos obedecendo, louvado seja o nome do Senhor, ao chamado do Pai para estar na sua vinha. Glória a Deus. Eu lembro-me daquele outro texto lá, aleluia, em São Mateus, que diz exatamente
que estavam como que desocupados nas praças. E quanta gente desocupada não tem, meus irmãos? Aleluia, tanto trabalho para ser feito na obra de Deus e tanta gente ociosa, tanta gente, meus irmãos, que se acostumou somente a receber de Deus, que não querem, aleluia, e não tem disposição de ouvir, aleluia, o pedido dizendo: filho, vai para a vinha, vai trabalhar na minha vinha, louvado seja o nome do Senhor. A base da ordem é exatamente porque você é filho, e ser filho de Deus é um privilégio, louvado seja o nome do Senhor, mas também nos traz responsabilidades, e a Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Filho de Deus, o singular, o Filho, que, aleluia, é da mesma substância do Pai, glória ao nome do Senhor. Pelo aleluia, em Cristo recebemos a adoção de filhos. Agora, como filhos de Deus, meus irmãos, nós devemos imitar a Cristo. E Cristo era incansável na obra de Deus. Ele dizia: uma comida eu tenho a comer que vocês não conhecem. E os discípulos se perguntaram: alguém lhe trouxe de comer? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade, aleluia, a vontade daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, aproveite o seu dia. Aproveite o dia. O dia é o tempo hábil. O dia é o tempo da graça de Deus na nossa vida. O tempo é o tempo de saúde que Deus lhe dá na terra. Aleluia. Para você servir, para você estar na vinha. Paulo disse: olha, de boa gana, de boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, queridos, aleluia. Os filhos ociosos entristecem o coração do pai, porque o pai está vendo a necessidade da vinha, da obra, e está vendo crentes sentados cantando: eu quero trabalhar para o Senhor, e não fazendo absolutamente nada. Sem falar que muitos, além de não fazer, a vida é exatamente, meus irmãos, criticar quem está fazendo, não é? Além de não fazer nada, criticam quem está fazendo, dão palpite nisso, daquilo outro, e não estão ocupados em absolutamente nada. E o coração do pai fica triste com essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o desejo do coração do pai? O desejo do coração do pai para os filhos é: vá trabalhar, glória ao nome de Jesus, vá trabalhar na vinha, glória a Deus. Jesus Cristo disse: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, glória ao nome de Jesus, aleluia. Meus amados, precisamos, aleluia, estar no maior trabalho que alguém pode fazer, glória ao nome de Jesus, que é trabalho da obra de Deus, glória ao nome de Jesus, aleluia. Precisamos entrar no labor, precisamos, meus irmãos, aleluia, ser filhos que trabalham, que se identificam com o Pai, se identificam com o Filho, com o Espírito Santo que está trabalhando na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos cair, meus irmãos, na ociosidade, em uma espiritualidade mórbida, de não fazer absolutamente nada, de ser, meus irmãos, um inútil no reino, na obra de Deus. Isso entristece, isso cansa a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estar, aleluia, firme, aproveitando, aleluia, a oportunidade que Deus nos dá. Provérbios, aleluia, nos diz que a alma negligente padecerá fome, passará fome, glória ao nome do Senhor. Nós precisamos ser prudentes, precisamos, meus irmãos, aleluia, estar exatamente como filhos trabalhadores, louvado seja Deus, e não como, aleluia, ociosos que estão sentados e que não têm em conta a necessidade e a ordem do Pai, e o desejo do Pai, que é ver cada um de nós ocupados. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor vier, o ache servindo. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. É uma urgência esse mandamento do Pai. Por que é uma urgência? Porque Ele manda hoje: vai hoje trabalhar na vinha. Louvado seja o nome do Senhor. O mandamento de servir, meus irmãos, é para agora. Não é para amanhã, não é para depois, não é quando eu termine de fazer isso ou aquilo, não. É agora, a urgência na obra. Por quê? Porque aqueles que estão ociosos,
eles não se preocupam, não se entristecem pelas almas que estão partindo. Não sente nenhuma dor quando vê, meus irmãos, um funeral passar de alguém que não conhecia a Cristo. É insensível, aleluia, às necessidades urgentes e apremiantes do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, aleluia, exatamente ter, meus irmãos, essa urgência de fazer a obra agora. Glória ao nome do Senhor. Vale a pena trabalhar, vale a pena fazer algo agora. Não podemos, meus irmãos, deixar passar a oportunidade. Vá para a vinha de Deus. Há algum trabalho que você pode fazer. Deus lhe capacitou, lhe chamou, lhe deu dons, talentos para você usar na obra de Deus. Louvado seja o nome poderoso de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. É preciso, louvado seja Deus, aleluia, entrar, meus irmãos, aleluia, na obra do Senhor. E, aleluia, o mais importante, meus irmãos, deve haver uma consonância entre o que eu digo e o que eu faço. Um daqueles filhos disse não, mas caiu em si, se arrependeu e foi fazer a obra de Deus. Mas teve outro que disse, não, Senhor, eu vou, tá certo, eu vou para a vinha. E não foi lá, louvado seja Deus, aleluia, escute, aleluia, Deus leva em sério o que nós dizemos, Deus leva a sério o que nós falamos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É preferível, aleluia, você cair em si, se arrepender e fazer, do que você dizer que vai fazer algo para Deus e não fazer absolutamente nada. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, aleluia, que as nossas palavras estejam em consonância com as nossas ações. Bendito seja o nome do Senhor. Se você, aleluia, não tem feito nada, se arrependa. Se arrependa, aleluia, da ociosidade, aleluia, da preguiça espiritual e tente fazer alguma coisa para Jesus no tempo chamado hoje, porque há 2 dias que nós não podemos fazer nada, ontem que passou e amanhã que eu não sei se vou chegar lá, mas aleluia, hoje eu posso fazer alguma coisa, hoje eu posso, aleluia, fazer algo, glória ao nome do Senhor. Também você possa dizer, mas eu não sei fazer muita coisa, faça o que você sabe fazer. O que você pode fazer para o Senhor, faça-o, porque Deus recebe, louvado seja o nome do Senhor. Lembra agora daquela história fictícia do incêndio, quando, louvado seja Deus, em meio à floresta, em um incêndio muito grande, o beija-flor, o colibri, ia lá no lago, trazia um pouquinho de água no seu bico e soltava sobre o incêndio e voltava, isso em uma velocidade extraordinária. E de repente o elefante parou, a deteve e disse, você está vendo que esse pouquinho de água que você está fazendo não está absolutamente fazendo nada nesse incêndio, não está combatendo absolutamente nada. E aquele beija-flor diz, sim, mas eu estou fazendo a minha parte. Enquanto o beija-flor com um bico minúsculo, pequeno, que quase não podia transportar a água, estava fazendo água, aquele elefante que tinha grande tromba, grande, que podia, na verdade, fazer um grande trabalho, estava somente observando. Assim, meus irmãos, é a obra de Deus. Tem muita gente, meus irmãos, como elefante, que pode fazer muito e fica somente observando. Enquanto isso, os beija-flores estão aí, fazendo a sua parte. Glória ao nome do Senhor. Faça a sua parte. Seja um filho que trabalha e não seja um filho ocioso na obra de Deus. Em nome de Jesus. Que tipo de filho nós somos? Somos dos filhos que estamos na obra, que estamos na vinha, que estamos obedecendo ao Pai? Ou somos daqueles que somente temos palavras e, aleluia, não fazemos absolutamente nada? Que Deus te abençoe. Siga nosso canal e passe para mais alguém essa palavra em nome de Jesus.